Muito bem, meus amigos, vocês que me acompanham aqui no meu programa, Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do Kawai. Você que ainda não me segue, eu peço a sua força, a sua gentileza de clicar aqui e me seguir neste meu canal, ajudar a crescer cada vez mais e ficar cada vez mais bem informado de tudo aquilo que refere-se ao nosso Corinthians. Quero falar assim, diretamente a todos vocês, sobre essa novela que envolve o Corinthians e o técnico que ainda não chegou, ok? Bola da primeira, plano A do Corinthians, Tite. Deu errado, ok? Tite já disse que não ia trabalhar esse ano em lugar nenhum e pretende ir dirigir um clube europeu o ano que vem. Menos, né, Tite? Você não tá com essa bola toda também, não. Se qualquer clube da Europa olhar o seu currículo como treinador da seleção brasileira, você jamais vai dirigir um clube da Europa, ok? A não ser clube de segunda divisão lá, ok? Se você prefere dirigir um clube de segunda divisão na Europa do que um de primeira divisão aqui no Brasil, isso é um problema seu, eu não tenho nada com isso, você vai e faça um grande trabalho, né? Mostre a sua competência, porque na seleção brasileira você, infelizmente, não mostrou nada. Foi no Corinthians, na seleção não, desculpa, tá? Plano B, Mano Menezes. Vou falar agora sobre o Mano Menezes para vocês. O que a diretoria do Corinthians está fazendo com o Internacional, apesar do Internacional dizer que o Corinthians é o maior rival da torcida, né? Que o Corinthians é o maior rival, até mais do que o Grêmio. Os colorados falam isso e eu dou risada. Eu acho tão legal quando eles falam, só porque o Yuri Alberto preferiu o Corinthians e não o Internacional, né? Ou seja, é lógico, quem que não prefere o Corinthians ao invés do Internacional? Mas, falando de ética, tá? De respeito agora entre pessoas civilizadas. Torcedor, a gente tem que torcer e tirar sarro e bagunçar mesmo. Não que não seja civilizado, não é isso que eu quero dizer. Mas torcedor tem que torcer e tem que brincar, tem que zoar e acabou. Agora, entre direção, entre diretoria, tá? Eu quero me colocar no meio dessa diretoria aí do Corinthians e do Internacional. O que o Corinthians está fazendo com o Internacional é a maior pouca vergonha. Falta de ética e de caráter do Duílio, ok? Não se faz isso com um treinador que está empregado e tem contrato com o Internacional, ok? E se o Mano Menezes, na minha opinião, excelente técnico, que cairia como uma luva no Corinthians, ok? Não estou falando dele como técnico, mas se ele fizer isso, largar o Internacional e vir para o Corinthians, ele está mostrando total falta de caráter e de ética com o Internacional, ok? Não se faz isso. Não se faz isso. Quem mandou? Assinou o contrato? Ah, não, eu vou até dezembro de 2023. Então, seja homem e cumpra o seu contrato, ok? Cumpra o seu contrato no Internacional. Tá escrito, tá assinado lá. Cumpra o seu contrato no Internacional. Não faça isso porque isso é feio. Ah, mas o Corinthians tem que pensar nele. Pensa nele, se tivesse que pensar nele, teria pensado quando o Vitor Pereira saiu do Corinthians, tá? Ali o Corinthians deveria pensar nele. Já deveria ter corrido atrás de um técnico ali, em dezembro. Porque em dezembro de 2022 nós sabíamos que o Vitor Pereira não ia ficar. E o que o Duílio fez? Efetivou o Fernando Lázaro. A maior lambança do Duílio. Ou seja, o Corinthians não tem direção, não tem comando, ok? É isso que o Corinthians não tem hoje. E agora, usar a falta de ética e ir lá no Internacional para poder tirar o Mano Menezes que está empregado. Ah, parece que tem 2 salários atrasados lá, ele não está contando. Esse é problema do Mano Menezes e do Internacional, eles que resolvam lá, ok? Eu não sou a favor disso, repito, excelente técnico que cairia como uma luva no Corinthians. Mas essa falta de ética do Duílio, do Alessandro, de ir buscar um técnico empregado no mercado, eu acho errado. Tá certo que você pode dizer, mas também fazem isso com o Corinthians. Eu não estou aqui para falar dos outros. Eu estou aqui para falar do Corinthians, ok? Se fazem isso com o Corinthians, eu vou dar com os 2 pés no peito também, do mesmo jeito.
se alguém fizer isso. A CBF fez isso com o Corinthians. A CBF tirou o Tite do Corinthians e mandou para a seleção brasileira. Foi lá e buscou o Tite do Corinthians. Quando o Corinthians estava voando, ganhou tudo, né? A CBF foi lá e tirou o Tite do Corinthians. Antes do Tite, a CBF foi e tirou o Luxemburgo do Corinthians. Lembram disso? Luxemburgo era técnico do Corinthians, estava ganhando tudo no Corinthians. A CBF foi lá e tirou o Luxemburgo do Corinthians. A CBF fez a mesma coisa com o Mano Menezes. A CBF foi lá e tirou o Mano Menezes do Corinthians, que estava voando, ganhando tudo, e levou para a seleção brasileira. Ok? Fizeram isso. Eu também não gostei do que aconteceu. Também não gostei. Mas, enfim, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Porque da mesma forma que estão fazendo, o Corinthians está fazendo com o Internacional, amanhã, se o Internacional fizer para o Corinthians, ninguém pode falar nada. Ok? Que fique bem claro isso. Eu não concordo com isso. A incompetência da direção. Ah, mas não tem outro técnico. O problema é da diretoria. Quem mandou deixar para agora? A véspera do jogo. Hoje tem Corinthians e Palmeiras. Terça-feira, Corinthians e Independente Del Valle. E essa diretoria do Corinthians fazendo cada vez mais lambança no clube. Ou seja, a pior diretoria que o Corinthians já teve. Pior que o André Sanches. O André Sanches endividou o Corinthians. Ok, endividou. Ok, não estava errado de endividar. Mas o André Sanches, eu duvido que o André Sanches teria tomado essa atitude que o Duílio está tomando agora. Já começaria lá atrás com o Vitor Pereira. Eu duvido, se fosse o André Sanches, ele deixaria acontecer o que aconteceu com o Vitor Pereira. Ok? Que fique bem claro isso. A pior diretoria que o Corinthians já teve, Duílio, Alessandro e Roberto de Andrade. Ele também faz parte dessa bagunça que o Corinthians está hoje. Ok? É isso mesmo. Ou seja, falta de ética. Vai buscar no mercado quem esteja desempregado. Ah, mas quem que está desempregado? Pô, não sei, se vira. Eu já dei a minha opinião. Alguns já criticaram, outros não, falaram que eu tinha razão. Eu, na minha opinião, pegaria o Vanderlei Luxemburgo de volta. Traz o Vanderlei Luxemburgo até dezembro, quando acaba o mandato do Duílio. Depois, se ele fizer um bom trabalho, eu duvido que o próximo presidente não vai renovar com ele. E se não fizer um bom trabalho, dispensa e arruma outro. É simples. É o único que está desempregado. O Corinthians não faltaria com ética com ninguém. Vai buscar técnico estrangeiro até se adaptar ao futebol brasileiro, até entender o que é o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro não é igual lá fora. Ou seja, o Corinthians vai passar mais 1 ou 2 meses na mesma. Ou seja, lá embaixo, ruim. Se o Corinthians não quer, presta atenção no que eu vou falar para vocês, se o Corinthians não quiser cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores e a Copa do Brasil já foi, ok? Já era. Se o Corinthians não quiser não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, tem que chamar o Luxemburgo. É cascudo, é experiente, conhece de futebol, ninguém desaprende, e ele pelo menos seguraria o rojão até dezembro. Todos os holofotes voltaria para o Luxemburgo. Ele seguraria o rojão até dezembro. E essa diretoria do Corinthians, se tiver um pouco de consideração com o Corinthians, quando abrir a janela, contrata no mínimo 4 jogadores bons para o clube. No mínimo 4. Porque é impossível essa diretoria fazer tanta lambança no Corinthians e ninguém tomar providência. Eu queria saber por que o presidente da Gaviões da Fiel não faz um manifesto contra essa diretoria ridícula. Camisa 12, estopim, que deitaram o cacete em cima do Cuca, que era para ser o técnico do Corinthians. O Corinthians não estaria passando por isso hoje. Não estaria passando por este vexame que está passando. Porque a torcida também criticou. O futebol feminino do Corinthians criticou, que eu não torço mais para essas meninas. Não sou obrigado. Não vou torcer, porque elas fizeram esse manifesto e ajudaram a causar o pane no Corinthians, o caos no Corinthians, juntamente com esses repórteres lacradores que querem ver o mal do Corinthians.
O técnico do Corinthians era para ser o Cuca. Não era para ser o Luxemburgo, não era para ser o Tite, Mano Menezes, não era para ser ninguém, era para ser o Cuca. Julgaram e condenaram ele. Será que essas meninas do futebol feminino são tão corretas assim que ninguém erra? Será que o técnico do futebol feminino é tão certinho, tão santinho assim que nunca errou na vida? Será que esses repórteres lacradores que desceram o cacete no Cuca são tão certinhos assim na sua vida que nunca erraram? Deixa essa pergunta para você e você responde. Pode responder aqui no comentário. Eu sei que eu sou assim mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo na cara, na lata. Eu não tenho que esconder e fazer politicagem com ninguém, tá? O canal meu é livre, é aberto. Eu tenho bastante seguidores porque eu sou sincero naquilo que eu falo. Eu não passo pano quentes em cima de tudo, não. Ok? O que é verdade tem que ser dito. É isso aí que eu tenho que falar para vocês. A respeito dessa novela que envolve o técnico do Corinthians, que era para ser o Cuca. Era para estar com o time treinado hoje para pegar o Palmeiras. Treinado não, porque o Cuca entrou semana passada e ia treinar o quê? Não dá. Mas pelo menos era para ele estar ali, comandando. E o Corinthians não estaria passando por essa vergonha que está passando hoje. É isso aí, rapaziada. Obrigado, desculpa o desabafo, mas às vezes tem que ser assim. Tem que ir na goela mesmo, como diz o Neto. Tem que ir na goela, porque não dá. Diretoria do Corinthians é uma piada. Para não falar outra coisa, ok? Obrigado pela sua participação, porque você está aqui comigo, se inscrevendo, curtindo, ativa o sininho aí, dá essa força para mim, não custa nada, só clicar aqui, ó, clica aqui e assina aí, pronto, acabou, e vamos junto, tamo junto e vai Corinthians!